Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre um tema que desperta a curiosidade e ainda gera algumas dúvidas. Hipnoterapia. O que é, como funciona, quais os mitos, as verdades e como essa abordagem pode ajudar na saúde mental e até no tratamento da dependência química. E para esse bate-papo especial, temos dois convidados incríveis. Primeiro, recebemos Maria Ivete Lima. Ela é licenciada em Matemática, Física e Geometria, pós-graduada em Educação Matemática, professora aposentada da rede estadual e municipal, hipnoterapeuta e consteladora familiar. E junto com ela temos Walter Alves do Amaral, bacharel em Administração, em Direito com pós-graduação, hipnoterapeuta, constelador familiar e autor do livro Você Também Pode, onde conta sua trajetória de superação depois de viver em situação de rua na infância e na vida adulta. Sejam muito bem-vindos, Ivete e Walter. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela recepção agradeço. de vocês. Agradeço o convite. Muito bom. Excelente. É muito bom ter a oportunidade, né, de falar sobre o assunto. Como você falou, um assunto pouco debatido, pouco conhecido até, né, pela sociedade, e a gente vai colocar aqui, né, mais esclarecimentos, né? Perfeito. Com certeza. Para que nós possamos começar, gostaria que vocês contassem para nós como foi a formação de vocês e como chegaram ao trabalho com a hipnoterapia. Então, nessa eu sou especialista. Eu já tinha lido muita coisa sobre mente e tal, mas nunca é o suficiente para a gente entender como é que funciona. E ela estava com uma enxaqueca, aquela enxaqueca braba de escuro, coisa horrível. E eu fiquei pensando, né? A gente é casado, falei, como eu posso contribuir para a saúde dela? E eu comecei a pesquisar e apareceu na minha frente, nas minhas pesquisas, a PNL, mas não me atendeu, não atendeu a minha necessidade para eu ajudá-la. E o tema que apareceu foi a hipnoterapia. Aí encaixou certinho, me apaixonei, e a partir daí comecei a estudar junto com ela, fomos para São Paulo, nos aprofundamos no assunto e graças a Deus funcionou. Hoje ela tem dor de cabeça, mas não aquela enxaqueca, Sim. né? Sim. Tudo um trabalho mental, através de conversas, de diálogos, e que deu certo, funcionou. Sim. A hipnoterapia ainda é vista como algo novo por muitos. Vocês podem explicar de forma simples o que é a hipnoterapia e como que ela funciona? A hipnoterapia é uma terapia baseada na hipnose. Né? Utilizamos a hipnose e dali fazemos a terapia. E a hipnose, ela é um processo, né, um fenômeno natural da nossa mente. E como ele é natural da nossa mente, ele é um processo fisiológico mesmo. Por exemplo, quando a gente está assistindo a um filme e, dependendo da cena, você se emociona com aquela cena, sabendo que o filme é uma ficção, que os atores estão representando, e você se emociona, você ativou algo no seu subconsciente através desse filme. Porque é no subconsciente que estão as nossas emoções, que estão as nossas memórias, que estão as nossas programações. Então, o filme, a gente utiliza a visão, né, para assistir o filme, e a audição. E eles estão ligados, a nossa percepção do mundo ela é feita através dos 5 sentidos. E a visão e a audição traz aquela memória que você tem no subconsciente, e aí é um estado de hipnose. Sem perceber, nós vivemos a hipnose, né, no dia a dia. Esse foi um exemplo. E a hipnoterapia, ela utiliza a hipnose para fazer a terapia. Olha só. Sabe? E deixa eu complementar, Claro. por favor. Complementando o que ela falou, a hipnose, desde a história do Egito, lá antigo, né, a prática da hipnose já era usada. Só que era uma coisa
que só os reis, né, os príncipes, tinham o benefício. E tinha aqueles profissionais, os curandeiros, aquela toda... Na verdade, tudo aquilo ali é hipnose. E eles remetiam sucesso para essas pessoas escolhidas e ganhavam muito bem por isso. Tinham status naquela sociedade, mas não só no Egito. Na Idade Média, tudo isso, né? Mas sempre foi vista como uma coisa... especial, uma coisa talvez místico. Só algumas pessoas tinham acesso a esse conhecimento. E o nosso trabalho é exatamente o contrário, é desmistificar isso, fazendo com que qualquer pessoa possa usar a hipnose. E a hipnose não é nada disso que a gente vê nos filmes. A gente vê filmes aí que a gente fica aterrorizado. E não é nada disso. A hipnose é como se fosse um relaxamento profundo, porque eu não posso resolver um problema seu conversando com você. Até posso, mas é mais difícil. Porque senão a pessoa diria assim, eu queria ser saudável, eu queria ser rico. E por que não é? É porque não é nesse nível mental. A hipnose te remete a um nível mais profundo, tá? Num nível alfa, em que ali sim a gente conversa com o subconsciente da pessoa e faz uma nova reprogramação. E a questão da reprogramação a gente vai, se Deus quiser, vai ter oportunidade de falar sobre isso, porque é a base de tudo. Toda a nossa vida hoje é por causa de alguma programação. E se a gente não está feliz hoje, então vamos reprogramar. Bacana. Perfeito. Uma dúvida muito comum que eu gostaria que vocês pudessem esclarecer é a questão: hipnoterapia tem a possibilidade de curar a ansiedade e a depressão? A hipnoterapia, ela vai ajudar, ela vai guiar a pessoa para que ela descubra recursos dentro dela mesma para se autocurar. Na verdade, as pessoas têm um poder que elas desconhecem. Haja vista, né, como eu melhorei essa questão da enxaqueca. Eu sofria, né, com enxaqueca desde os meus 17 anos, que eu me lembro. Então, melhorei assim muito, muito, muito mesmo. Agora, como diz o Walter, agora às vezes é uma dor de cabeça que qualquer remédio, né, um remedinho assim, que antes o analgésico já não fazia efeito para mim mais, sabe? Então, nós temos recursos internos. E esses recursos internos, eles estão, geralmente, né, quando a gente está com um problema muito grave, eles estão abafados por toda a nossa programação, por todas as nossas emoções que a gente tem guardada no subconsciente. Então, a hipnoterapia, ela ajuda, ajuda a guiar a pessoa para esse manancial, né, de poder de cura que ela tem dentro do próprio organismo, que já veio de fábrica, sabe? Então, dali ela pode utilizar para vários sintomas emocionais, físicos. Olha só. Sabe? Claro que é importante a gente ressaltar que isso vai variar de acordo com o grau também da intensidade da ansiedade ou da depressão. Os graus, acredito eu, né, que os graus mais severos vai haver necessade de uma complementação, do tratamento, né, além da hipnoterapia. A gente nunca descarta o auxílio médico. Sim. Tem que ter um médico, que o médico é profissional. Então, a pergunta inicial, você disse se a hipnoterapia cura. A gente não, na verdade, eu até evito falar que cura, porque quem cura é o curandeiro. Ou então o médico cura. Sim. Ele dá o remédio, funcionou e tal. Se não funcionar, ele dá outro remédio. Mas a intenção é curar. E nós não, a gente tratamos, nossa profissão, nosso trabalho, a gente trata a questão apresentada pela pessoa, pelo cliente, e a gente usa porque dentro de cada pessoa tem uma farmácia dentro da gente. Então a gente estimula essa farmácia a trabalhar e o resultado é fantástico, né? E basta dizer a cicatrização, coisas acontecem
na nossa vida que a gente não tem explicação. Na verdade, são os remédios, é uma farmácia natural, como ela falou, que já veio de fábrica. Sim. Né? E paralelo a isso tem por que a gente dorme, por que a gente se cansa. Então tem uma série de coisas que não tem como a gente explicar. É a vida que a pessoa recebeu e é assim que funciona. E a hipnoterapia ela é muito eficaz no tratamento da ansiedade, porque nós já tivemos casos de pessoas muito ansiosas e o nosso método é simples. Tá? É uma técnica que se aplica, a pessoa fica consciente, em nenhum momento ela dorme, em nenhum momento ela vai falar uma besteira. É uma conversa, só que em nível subconsciente dela. Porque a solução está dentro da gente. Isso aí é bíblico, é tudo. Tá dentro da gente. Então a gente acessa essa solução interior e essa solução vem para o mundo exterior. Sim. E a pessoa tem, no caso de questões financeiras, tem sucesso na vida financeira, porque a gente desbloqueia. Aí vem o que você falou antes. A gente desbloqueia o que aconteceu lá na infância para hoje a pessoa estar assim. Então hoje a pessoa está doente, tá com câncer, tá pobre, não consegue dinheiro, ou então ganha 10 mil, não consegue ganhar 11 de jeito nenhum, consegue ultrapassar. Então vamos ver o que aconteceu e vamos desbloquear. E os resultados são maravilhosos. E a gente também a gente vende um curso de hipnoterapia, a gente ensina a pessoa a ser hipnoterapeuta, e é uma profissão que é aceita pelo Conselho de Psicologia, Conselho de Farmácia, Conselho de Medicina, e inclusive na Santa Casa de Misericórdia lá de São Paulo tem um hipnoterapeuta junto com os médicos, e a gente acessa então essas informações que estão no subconsciente, levamos a pessoa lá para a infância, e é incrível que a gente conversa com a sua criança. Sim. Você conversa com a sua criança. E a coisa se resolve lá emocionalmente. A nossa especialidade é emoção. A gente conserta a coisa lá, ressignifica as coisas lá emocionalmente. E quando a pessoa abre os olhos, ela é outra pessoa. Porque, por exemplo, quando a pessoa tem ansiedade, escassez de dinheiro e tal, isso é só o sintoma. Isso é só o resultado. E o que a gente faz? A gente vai na causa. Ressignifica, conserta. E quando a pessoa entende tudo isso que aconteceu e ela abre os olhos, ela tem uma outra vida, como aconteceu comigo e como aconteceu com ela. E é isso que a gente quer passar para as pessoas também usufruírem desse conhecimento. E só complementando, nós temos uma técnica que não importa se a ansiedade é grande ou pequena, nós temos uma técnica que em 3 segundos a pessoa se equilibra. Pode ser no aeroporto, o avião atrasou, pode ser uma crise, como já houve cá, a pessoa está com o coração e a respiração ofegante e tal. Ela usou a técnica, depois ela nos mandou a resposta, e tranquilo, e ela usa isso não só para ansiedade, ela continua tendo ansiedade, como todos nós, é igual o medo, né? Sim. O medo é necessário. Sim. Senão, nós nem estaríamos vivos aqui, porque os nossos os primeiros habitantes da Terra, né, eles usavam medo para sobreviver. E o grupo, o pertencimento, que a gente vai falar aqui. Se alguém saísse do grupo, provavelmente ia morrer, porque os animais, né, iam devorá-lo. Então o homem sempre usou o medo para sobreviver. Agora, o medo excessivo é que é prejudicial. Sim. E a gente trata todas essas questões. Sim. E quais seriam as principais crenças e mitos que vocês encontram quando o assunto é hipnose? Vou falar um pouco e depois você me complementa, né? Um deles, algumas pessoas assim acham que na hipnose a pessoa vai dormir. E a pessoa não vai dormir, porque nós precisamos que a pessoa esteja com foco e concentrada, porque nós vamos conversar.
né? A pessoa vai estar com o consciente também, vai estar consciente de tudo. Se tiver algum barulho, qualquer coisa, ela vai estar ouvindo e ela não dorme. Outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, mas e se eu não voltar? A pessoa vai voltar, porque ela não foi a lugar nenhum. Ela está ali, né? Igual eu falei, consciente, está presente, sabe? Outra coisa, é uma mágica. É uma mágica e eu vou me curar assim, né? Acabou, igual o meu caso, né? Enxaqueca, aí vou sair sem enxaqueca. Vou lá na sessão e saio sem enxaqueca. Aí o que acontece? Não é mágica, eu vou precisar, né, fazer a minha parte, vai ter o cliente, né, vai precisar fazer a parte dele, vai se comprometer com o processo. Por exemplo, uma coisa que atrapalha o processo da hipnoterapia é algum medo. Se a pessoa tiver algum medo, eu estou com medo. Então a pessoa ela vai se concentrar no medo e não se entrega, né? Não vai se entregar para buscar, né, essa causa onde ela está, ela vai ficar travada. Então ela precisa estar comprometida com o que ela foi buscar, sabe? Então o medo atrapalha, não é uma mágica, às vezes precisa de mais de uma sessão, dependendo da gravidade, né? Uma sessão não vai bastar. Às vezes tem pessoas que vai uma sessão. Eu achei que a hipnoterapia seriam várias sessões, assim como uma terapia psicológica. Pode ser e pode não ser. Entendi. Na maioria das vezes, uma sessão só resolve. Olha 2, 3 horas resolve. Resolve questões antigas que a pessoa vem sofrendo há anos. Caramba. Mas tem casos que a gente precisa de 2, 3. Seccionar esse tratamento e para conseguir acessar o subconsciente e, vamos dizer, resolver todos os problemas. A gente tenta resolver todos. Ali. Mas às vezes fica algum resquício e tal e tal. Então a gente marca uma segunda para a gente resolver o que ficou. Que bacana, olha só. Isso é raro, mas de vez em quando a gente tem que fazer. Para o cliente sair dali realmente satisfeito, né, com o processo. Sim. Né? Acredito que seja de acordo com a complexidade da demanda que o paciente vai levar para vocês, né, o cliente, e aí vocês vão verificar a necessidade de ter um novo encontro ou mais um. Né? E outra coisa, uma das perguntas muito frequentes do cliente é se ele vai passar um segredo. Passar o segredo? Você vai te contar o segredo? A senha, por exemplo. A senha daquela conta na Suíça, de repente, né? Eles ficam com receio. Vai começar a contar um segredo, umas coisas aí. Vocês vão fazer eles abrirem a boca, né? Esse que é o medo. Mas em relação ao tema só, a questão dele. Sim. Não, porque, como eu falei, ele está consciente o tempo todo, ele está ouvindo, ele está interagindo, e se por acaso, e ele apresentou uma questão, se por acaso ele ouvir, ou o consciente ou o subconsciente, ouvir alguma coisa que não está legal, ele abre o olho e vai embora, porque ele está consciente, ele não está dormindo. Sim. E ele não está assim, hipnotizado, né? Como a gente vê nos filmes. Não, ele está num relaxamento profundo, onde a gente tem acesso ao subconsciente dele e que o subconsciente dele está ali para ajudá-lo. Porque o subconsciente só quer ajudar. Sim. Então, por exemplo, a criança, né? Tá lá comendo e tal, e ela não quer mais comer. Aí a mãe, minha filha, come, senão a mamãe vai ficar triste. Ao subconsciente, então deixa eu comer. Aí a pessoa fica obesa. Sim. Mas o subconsciente só quis ajudar. Sim. Ele guarda todo tipo de informação. Toda. Inclusive aquelas que a gente teoricamente, não conseguimos resolver naquele momento, mas continuou guardado ali. E isso vai se refletindo com o passar da idade. E no nosso trabalho, o que interessar a ele para solucionar o problema, vem a memória. Sim. Não vem tudo, não. Vem o que interessa a questão. Sim. Além da parte emocional, vamos pegar o exemplo da enxaqueca da Ivete. Como que a hipnoterapia consegue melhorar uma enxaqueca que é algo
físico, químico físico Sim. ali do organismo. Como que ele consegue acessar o subconsciente e através disso resolver essa enxaqueca? Talvez a enxaqueca era algo emocional? Entendi. A maioria dos nossos problemas são emocionais. Entendi. Por exemplo, imagina fiz uma programação. Vou dar até um exemplo meu mesmo. Em minha casa, quando eu fui notando isso, né, como criança, meu pai trabalhava muito, muito mesmo. E minha mãe, dona de casa, 6 filhos, também era o dia inteiro trabalhando, não tinha empregada. E o meu pai trabalhava, e nas horas trabalhava na CSN, fazia hora extra ainda. E aí, quando eu ficava doente, vamos supor, estou passando mal, o meu pai dava atenção. Ele ia lá, era dor de garganta, ele pegava um paninho com álcool, sabe, colocava um sal grosso, colocava na garganta da gente. Caí, ralei o joelho, machuquei. Ele ia lá, né, ajudar, fazer curativo, Sim. tinha todo o cuidado. Tá com febre, ele saía correndo com a gente e tal. Então, é uma coisa que pode ser, tá? Sim, sim. Então, o que a criança, né, a Ivete pequenininha, foi percebendo? Quando eu fico doente, eu tenho atenção. Sim. Né? Quando eu fico doente, eu tenho atenção do meu pai, da minha mãe, né? Faz lá uma sopinha, faz não sei o quê, tal. Então, toda vez que eu sofria alguma decepção, né, que eu fui, alguma coisa não deu certo na vida, né, da Ivete. Aí ela, imagina um terreno vazio, e aí eu fazia aquele caminho da dor, né, para sentir mal, alguma coisa me fez muito mal, aí outro dia a mesma coisa, aí você vai fazendo aquele caminho, e aí vai ficando aquele lugar sem mato, sem nada, vai ficando aquele caminho ali. E com a hipnoterapia, essa memória vem, aí você, só de cair, digamos assim, virar aquela chave, cair a ficha, né? Antigamente falava cair Sim. ficha, agora, né? Não tem mais a tal da fichinha. O que acontece? Você já muda. Eu falei assim, poxa, hoje eu não preciso passar. Meu pai me amava de todo jeito, minha Sim. mãe gostava de mim de todo jeito, eles queriam o meu bem. E você ressignifica, que é o quê? O que é o né? De novo. Então vai dar outro significado para aquela situação. Às vezes foi uma situação grave que a pessoa passou. Aí a ressignificação é o seguinte, por exemplo, a criança apanhava. E aí a criança tem aquela dor, né? Que o pai não gostava, a mãe não gostava, apanhava muito, ou um dos dois que batia. E aí, na ressignificação, a pessoa consegue perceber e a pessoa mentalmente conversa com o pai ou com a mãe ou com quem causava dor, né, com ela, para ela perceber que aquele pai fazia aquilo porque era o que ele sabia fazer. Ele recebeu a mesma coisa. Sim. Ele também não trataram ele de maneira também que os avós também não sabiam. Sim. Então aquilo vai passando para frente. Às vezes a pessoa não quer bater, mas aquilo está tão enraizado no subconsciente dela que ela não queria tomar a mesma atitude que tomaram Sim, com ela, sim. e ela, quando se vê, está tomando a mesma atitude. Ela segue uma programação. Então, aquela situação ali, dentro das possibilidades daquela pessoa naquele momento, se ela conseguindo ressignificar, ela dá um salto na vida dela. Sim. Saber que aquela pessoa fez porque ela também estava com problema, ela estava cheia de dores. Sim. Então era uma pessoa cheia de dores cuidando de outra, né? Que também estava enchendo de dores para o futuro, né? Já estava ali com as dores dela. Então é assim, é bem profundo, é bem bacana. E o quanto que esses fatores, essas situações passadas consomem energia dessas pessoas com o passar dos anos, e ao fazer a hipnoterapia, elas conseguem A pessoa não tem sucesso, não tem relacionamento, de um peso, De um peso. a vida da pessoa tá desgraçada. E ela não sabe por quê. Ela tem capacidade, ela é inteligente,
Ela é trabalhadora, esforçada, é cumpridora dos deveres, e cadê o resultado? A gente tem que buscar esse resultado lá atrás. Sim. Entendeu? Fala. E esse caminho que estava ali, sempre fazia aquele mesmo caminho da dor, com a ressignificação você começa a perceber que existem outros caminhos, né? Eu posso vir por aqui, posso ir por ali, né? E aquele caminho que eu fazia sempre, ele vai crescendo já um matinho ali, ele vai se recompondo, vai curando, né, aquela ferida ali e vendo. Então tem uma simbologia muito bonita que eu gosto de usar, que é pedir a pessoa para imaginar que ela está no alto de uma montanha. Por exemplo, subiu, vai subindo, né, o morro, a montanha, e lá de cima ela percebe que para chegar onde ela quer, quantos caminhos existem. Sabe? Igual uma água, né, que tem a nascente lá no alto, aquela água descendo, e elas vê, às vezes, na montanha, vários lugares que tem essa água escoando, né? E ela vai ver outros caminhos, ela perceber, porque às vezes está tanto no problema, igual a gente estava comentando da ansiedade, a pessoa fica tão ansiosa, que ela não vê caminhos. Ela só enxerga o negativo. Por exemplo, alguém vai viajar, ou a pessoa vai viajar, ela está imaginando já um acidente. Se alguém viaja, ela quer saber se a pessoa chegou lá bem, né? Fica preocupada enquanto não tem notícias. Então a pessoa conhece aquele caminho. E essa visualização de você no alto da montanha, vendo lá embaixo e vendo que tem vários caminhos para você chegar, é muito bacana. É como se fechasse os olhos e entendesse que só tem aquele caminho a seguir e não conseguisse perceber outras formas de acessar o mesmo lugar, né? Isso. Porque na infância ninguém deu essa opção para ela. Ela era normalmente, vamos colocar tudo P aí, professor, padre, pastor, né? Eles têm... os pais, né, eles têm o poder, eles têm a autoridade sobre a criança. Então, até os 7 anos, mais ou menos, a criança ela é uma esponja, ela absorve todas as informações, ela não filtra, ela absorve. Então, quando ela começa a ter 8, 9 anos, o discernimento vai chegando. E praticamente a vida adulta dessa pessoa vai ser essa programação que ela recebeu até os 7, 8 anos. Sim. É o pai brigando, batendo na mãe por causa de dinheiro, brigando, dando chute, falta de dinheiro para comprar remédio. Aí a pessoa vira adulta, o dinheiro traz desgraça, o dinheiro não é bom para o relacionamento. Ela tem a opção de crença, que são verdades absolutas dela, que prejudica a vida dela totalmente. Então, um dos nossos objetivos é primeiro ressignificar e depois mudar essa crença de que o dinheiro não é sujo, que o dinheiro é bom, que o dinheiro constrói faculdades, constrói hospitais. Então não é o dinheiro. O uso do dinheiro é que às vezes a pessoa usa inadequadamente. Mas o dinheiro é bom, né? Jesus, por exemplo, ele foi enterrado, né, na cova lá do Arimateia, que era milionário. Senão ele jamais... Então, os acompanhantes de Jesus, tinha inclusive mais mulheres que tinham posses. Então, elas ajudavam financeiramente aquela comitiva. Então, o dinheiro sempre foi importante. Agora, o uso do dinheiro inadequado é que é condenado. Sim. Entendeu? O dinheiro salva vidas, né? O dinheiro alimenta, o dinheiro ajuda, o dinheiro profissionaliza. Então, a gente tira essa crença de que o dinheiro é ruim. Por quê? Porque quando ele era criança, ele ouviu que o dinheiro era ruim dos pais, porque era a única maneira dos pais dizerem para ele: olha, você não está numa boa escola, você não está tendo uma alimentação, porque o dinheiro é o mal do mundo. Então ela cresce com essa crença. Aí a gente, no nosso trabalho, a gente desmistifica isso e a pessoa vê uma nova realidade. Eu gosto muito de falar, imagina
como é o nome daquele animal que tem um chifre aqui na frente? Rinoceronte. O rinoceronte. A vida do rinoceronte. A vida toda com aquele chifre na frente. Então ele tem uma visão de mundo. O dia que aquele chifre cair, ele vai ter... Pô, caramba! Eu não sabia que existia isso. E é isso que a gente faz. A gente dá uma nova visão para a pessoa, para que a pessoa tenha qualidade de vida. E tudo isso através do subconsciente dela, que quer ajudá-la o tempo todo. Sim. Entendeu? E a gente conversa realmente com o subconsciente da pessoa e a pessoa, por exemplo, no meu caso, eu tinha uma escassez violenta, eu fui criado em orfanato e vivi na rua e tal, então o dinheiro para mim tinha uma simbologia, né? E eu ressignifiquei isso, tratei. E hoje a minha visão de dinheiro é muito diferente. Hoje, com o dinheiro, eu me ajudo as pessoas, né? E então a gente desmistifica isso, essa crença de que o dinheiro é ruim. Por exemplo, um outro caso interessante, eu acho que cabe aqui, vamos imaginar uma mulher que ela tem depressão. Aí, aproveitando o exemplo dela, o marido dela vive no botequim o dia todo. Mas quando ela tem a depressão, o marido vai para casa, dá remédio, faz chá e tal e tal. Tu acha que essa mulher vai deixar de ter depressão? Não vai. Não vai. É uma estratégia que ela vai perceber de ter a atenção e o cuidado que ela gostaria de ter constantemente. Né? Exatamente. É o cérebro tentando ajudar. Ela entrou em algum modo defesa, algum modo ali que ela, né, tenha sentido essa necessidade de ter a doença. De ter a doença para ter o final objetivo dela, que é a atenção do marido. Nossa, isso é muito para ser vista, né? Mais profundo do que a gente imagina. Porque tem marido que não vê a mulher. Vive ali todo mundo, mas não enxerga a mulher. Sim. E nesse caso, a doença faz com que ele enxergue. Você está doente. Deixa eu te tratar. Sim. Então ela vai ter enxaqueca pro resto da vida. Vai ter depressão pro resto da vida. Nossa. Agora, é interessante, ele falou em um determinado momento ali, aí eu falei assim, deixa eu falar um pouquinho, que é o seguinte, quando a pessoa chega pra gente, né, e tem lá os sintomas, uma das perguntas, né, de início que a gente faz, como ela gostaria de estar quando acabar o tratamento, né, quando passar pela sessão de hipnoterapia. A pessoa vai dizer o que ela quer. Por exemplo, a pessoa ansiosa, eu quero ter calma, eu quero dar mais atenção para minha família, né? Quero ter uma vida de qualidade com meus filhos e tudo. Então a gente vai focar naquilo ali, né? As palavras que a própria pessoa traz, sabe? E na hipnoterapia a gente coloca também, quando está na hipnose, ela em contato com a criança interior dela. Importantíssimo. Sim. Então essa criança interior vai falar coisas para ela. O quanto ela acredita nela. Cada um vai ter uma conversa, né? Cada cliente vai ter uma conversa com a sua criança interior. E a gente pergunta depois qual foi o que mais ela gostou de ouvir da criança interior dela. E a gente anota. Depois a gente vai reafirmando ali para ela, com as próprias palavras dela, sabe? E, então isso é muito interessante. Quando a gente vai colocar alguma coisa, fala assim, poderia colocar essa palavra aqui, amor, a gente pergunta para a pessoa se faz sentido para ela. Faz sentido, né, que ela tem muito amor por você? Faz. Então sente ela te dizendo que tem muito amor por você. Então, quando a gente vai falar alguma coisa assim fora, um pouco, a gente fala sobre isso, né? Se faz sentido para a pessoa. Que a pessoa tá ali, tá consciente, sabe? Então, só para reforçar. E ela faz essa pergunta ao subconsciente dela. Porque você concorda que a criança está dentro de você? A criança é o seu subconsciente. Isso, ela tem a solução. Sim. Então, quando você conversa com a criança, explica aquela criança, e a gente coloca, por exemplo, o adulto é forte, ele corre atrás, mas e a criança? A criança é frágil. Então a gente pega esse adulto forte, bem vivido lá, solucionou alguns problemas dele, e a gente pega esse adulto e
coloca diante da criança e os dois conversam. A solução vai sair dali. E tudo isso está dentro da nossa mente, da nossa cabeça. Porque a criança, nós somos o adulto, uma criança que cresceu. Sim. Mas os problemas estão lá na criança. Estão na criança que estão dentro da gente. E nós, os hipnoterapeutas, a gente é só um copiloto. A gente fica do lado e quem vai conduzindo toda a história é o cliente. Entendi. Ele que vai dirigindo o carro, entendeu? Sim. A gente vai só apoiando e tal. Em nenhum momento a gente entra na intimidade. Sim. Como fosse o GPS. Então a gente deixa, durante o processo, é muito confortável para o cliente, porque é ele com ele mesmo. Sim. E a gente vai aparando as arestas. Sim. Entendeu? E esse negócio da criança é sensacional. Excelente. Você conversando com a sua criança, já imaginou? Que isso. barato. Muito legal. Muito interessante. Walter, no seu livro Você Também Pode, traz uma história fortíssima de superação, incluindo vivências relacionadas à droga, como o uso de graxa de sapato. Sobre o que você fala no livro e o que as pessoas podem aprender com a sua trajetória. Então, esse livro agora, Você Também Pode, é o segundo livro. No primeiro livro, eu tratei da minha trajetória desde 7 anos, abandonado pela mãe, na rua, lá na Central do Brasil, lá no Rio. Depois fui para Samauá, ficava transitando ali. Eu com 7 anos e meu irmão com 2 anos, ainda em situação de mamadeira, né? Então foi um sufoco. E como a gente falou lá no começo, o ser humano precisa viver em grupos. Tá? Ele tem que pertencer a uma tribo, a uma clã. E os meninos de rua, aqueles 7, 8 anos, eles formam grupos, né, conforme a afinidade de cada um. E nesses grupos acontecem muitas coisas. Alguns têm a tendência de furtar, né? Outros não, ficam mais ali na dele e tal. E uma coisa que eu presenciei, e graças a Deus até hoje eu não fumo, nunca fumei, porque eu tinha um problema respiratório. Então, os iniciantes, os guris, começavam com a graxa de sapato, que ela tem um cheirinho especial, né? E depois eram promovidos a cola, que é um cheiro mais forte, né? E ficava aí na cola, porque não tinha, naquela época, né? Não tinha essa questão tinha maconha, mas não era acessível como é hoje. E cocaína muito menos. LSD nem se fala. Então o pessoal ficava ali na cola, cheirando, e era uma forma, é uma grande questão. Quando você está anestesiado e a cola te coloca nessa situação, quando você está drogado, quando você está alcoolizado, você está anestesiado para a vida. Você não quer ver a vida passar, que a sua vida não está boa, por questão de 1000 problemas, né? Então a pessoa, ela pode se matar, acaba com tudo, acha que resolve tudo, ou então fica anestesiada o máximo de tempo possível, né? E já que a gente entrou na droga, a questão da droga, do viciado adulto, é a mesma questão lá da programação. Às vezes é imitando o pai que bebia, que fumava, que batia. Então a criança foi programada para ver aquilo, aprender aquilo, é uma aprendizagem, e ela traz para a vida adulta. Então, quando ela se droga, quando ela entra no alcoolismo, é uma espécie de compensação. Ela quer compensar a falta do pai, a falta da mãe, é alguma compensação. A própria comida. Então, a pessoa é viciada, não é porque ela quer, é porque ela tem uma demanda, uma questão dentro dela muito forte, que ela quer anestesiar essa situação. Entendeu? Sim. É isso. Muitas. Deixa eu complementar. E o novo livro, o primeiro livro, eu fui até Nova York, em Manhattan, dei uma palestra na ONU sobre esse assunto. E, enfim,
eu me programei, me reprogramei. O meu irmão, aquele de 2 anos, ele entrou pro crime. Pô, 2 anos apanhando lá de inspetores e tal, a vida dele não foi fácil, não. Como a de ninguém, né? E ele não aguentou a pressão e virou criminoso, morreu por causa disso, e não teve a oportunidade de conhecer a hipnoterapia. Porque se ele tem essa oportunidade e quer, porque a pessoa tem que querer. Sim. Sempre. E acreditar também, né? E se ele quisesse realmente se tratar, teria solução. Porque o hipnoterapeuta vai explicar para ele o que aconteceu aqui. Então, aqui acontece uma coisa porque aqui aconteceu uma outra primeiro. Sim. Uma coisa está sempre ligada à outra. E esse meu segundo livro já é um livro de sucesso, onde eu conto a trajetória desse irmão, né? Que na época foi levado para outra escola, não ficou na mesma. Eu fiquei em Jacarepaguá e ele foi para Petrópolis. Vocês foram criados separados? Separados. E por uma circunstância da vida, eu mais velho, eu estava numa instituição em Quintino, Bocaiúva, o nome do bairro, e ele, eu já estava no 4º ano ginasial, antigamente era ginasial, e ele entrou no 1º. E por uma série de circunstâncias, que talvez não tenha tempo de contar aqui, a gente se reconheceu como irmão. Mas eu não sabia que o outro era irmão. Nada a ver, cara. Mas houve uma série de circunstâncias que as pessoas que me conheciam, que conheciam ele, via muita identidade entre os dois, de comportamento. E um dia perguntaram, você conhece aquele cara? Não. E você? Não. Aí, qual o nome da sua mãe? O nome da mãe coincidiu. Caramba, que isso, Walter. Foi impressionante. E o pai era diferente, né? Mas a mãe era igual. Caramba. Aí a gente se encontrou com o meu irmão, mas era uma vida assim tão brutalizada que a gente não deu um abraço, a gente não teve aquela emoção de irmão, reencontro. Não. Você é meu irmão? Tá. Aí cada um segue sua vida e tal. Caramba. Porque lá era assim. É toda uma história de vida, né? De como foi a vida de cada um de vocês e como foi esse encontro E eu também, conto essa história do meu irmão e evito contar a minha, porque a minha eu contei no 1º. Mas depois eu entro na minha história de sucesso, baseado na educação e baseado na hipnoterapia, e que eu tive a oportunidade de me reprogramar para a vida, de entender várias coisas. E hoje a minha vida sentimental está equilibrada, a vida financeira está equilibrada. Então a hipnoterapia ela te dá essa resposta, ela equilibra a sua vida, porque não adianta nada também você ter uma vida financeira maravilhosa e a emocional danificada. Sim. Então tem que ter um equilíbrio. E é isso que a hipnoterapia faz. A gente atende executivo, a gente atende empresário, atende pessoas individualmente, e os resultados são fantásticos. Eu fiz a hipnoterapia de uma empresária que ela tinha, quer dizer, tinha dinheiro, mas não tinha felicidade, né? As questões de emocionar da vida dela estavam em frangalhos. Aí eu fui, equilibrei, e hoje ela está super feliz. É isso que a gente faz. Muito bacana. Ajuda as pessoas. Com a sua vivência, né? Qual é a sua contribuição, na sua percepção atual, para poder ajudar as pessoas dentro da recuperação na dependência química? Então, Não, o trabalho, né? Nós estamos conversando para ampliar esse trabalho, que é um trabalho de ajudar os adolescentes a perceberem o quanto eles têm valor. Porque a partir do momento que ele descobre o valor dele, que ele descobre que ele é importante, tem uns, por exemplo, tem a religião, mas independentemente da religião, muitos acreditam assim, falam assim, é Deus, outros, é o universo, é o Criador.
Então, só ali, e nesse trabalho, ele perceber que dele estar na vida, dele ter a vida, ele já foi abençoado, né, por esse Criador, por Deus, né? Ele já foi abençoado e ele já tem essa fonte que o ama. Então, esse trabalho é fortalecer essa autoestima, sabe? E ela é professora e ela tem uma história de que ela pegou um menino, né? Conta aí pra gente. Eu tenho muita história. Antes de eu ter o trabalho com a hipnoterapia, eu participei de um grupo em Volta Redonda, porque são 3 níveis. Vocês já ouviram falar na curso Saúde da Mente? Antigamente tinha esse nome, quando eu comecei. Eu estava mal, eu trabalhava o dia inteiro com alunos, né, e casa, filhos, e eu não estava nada bem, porque estava sendo pesado para mim. E aí um dia eu ouvi falar do curso Saúde da Mente, falei, gente, estou precisando disso. E entrei nesse curso Saúde da Mente. Então, hoje em dia se chama Provisol, Projeto de Vida Solidária. E nesse curso, ele já começa assim, a gente entendendo como funciona a nossa mente consciente, como funciona a mente subconsciente. E ali, para mim, já foi uma coisa assim maravilhosa. E eu fui acompanhando o grupo, fiquei anos. Ano passado foi que eu terminei o 3º nível. E depois dele, eu pensava em fazer parapsicologia. Aí, pensando em fazer parapsicologia, e o Walter pesquisando lá a hipnoterapia, que chegou, né, para ele pesquisando o que poderia fazer. E nós 2 começamos. Eu falei, eu também vou fazer esse também. Foi onde eu entrei. Ele falou, mas você também? Sim, eu sempre quis alguma coisa que trabalhasse assim com a mente, né? Então me ajudou muito com meus filhos, esse curso que eu comecei a fazer, entendendo como funciona a nossa mente, e com os meus alunos. Teve um exemplo, não sei se é esse que o Walter falou aí, teve um aluno que ele chegava na sala de aula, esse é um exemplo, né? Eram muitos exemplos, e ele ficava lá na última carteira, não abria a mochila e deitava e ficava ali. Aí não participavam muito das aulas e tudo, e notei que ele não estava bem, né? E aí chamei ele para conversar um dia. Assim, acabou a aula, bateu o sinal, eu falei, mas o que está acontecendo com você? Eu estou notando que você não está fazendo atividade, você nem abre, né, seu caderno. E aí ele me falou assim, professora, é o seguinte, o meu pai, ele falou que se eu não melhorar nos estudos, ele vai me tirar da banda. Ele tinha uns 16 anos, estava no 2º grau. Eu faço parte de uma banda e tudo que acontece, ele me tira da banda. Ou então me ameaça, né, que vai tirar da banda. Então ele estava muito chateado. Só que aí nessa época, olha que importante, eu já tinha esse conhecimento. Eu falei com ele assim, olha só, procura fazer o seguinte, olha para o seu pai por um ângulo diferente. Porque o seu pai, ele está fazendo isso porque ele acha que vai ser para o seu bem. Senão ele não estaria fazendo isso. Então ele acha, eu vou tirar ele da banda, né, um castigo, e aí ele vai estudar. Né, na próxima ele estuda. E o seu pai olha para ele de uma maneira diferente, imaginando que ele quer o seu bem, só que ele não sabe fazer diferente, ele não sabe o que ele vai fazer para te convencer a estudar. E aí eu comecei a estudar, minhas férias eram lendo livros e tudo. E tem pessoas que ela até vai andar com esse tipo de castigo, né? Vou te tirar disso, aí a pessoa vai estudar. Mas tem outros que ele vai estudar se ele for incentivado. Ele coloca ele um pouco no futuro e vê onde ele pode estar daqui a um tempo. Estuda, que aí você vai adquirir conhecimento, você vai chegar lá, você vai arrumar um bom emprego e tal. E eu falei com ele, o seu pai, ele não está sabendo o que fazer, porque ele não sabe, ele não estudou para saber como é que ele vai te educar para você ser uma pessoa mais tarde, um rapaz de sucesso e tal. Aí passou. Aí estou vendo, só de eu ter conversado com ele, ele já começou a estudar.
Aí veio prova e tal, e tirou tipo 5, e estava recente, aí logo depois teve uma prova. Falei com ele, mas como é que você conseguiu tirar esses 5? Aí ele falou comigo, não, é porque eu chamei uma amiga minha para estudar comigo. Aí ela me ajudou, aí deu tempo de eu ainda pegar um pouco da matéria. Eu falei, que bom e tal. Passou daí um tempo, perguntei para ele, e aí, como é que está a questão com o seu pai? Ele falou, professora, nossa, mas mudou muito. Agora a gente conversa, que ele não queria nem olhar o pai, chegava e saía de perto do pai. E nós somos melhores amigos, aí a gente conversa, a gente bate papo, a gente ri junto. Eu falei, gente, uma simples conversa. E quanto mais jovem é a pessoa, é a criança, é o jovem, mais fácil dele virar essa chave. Porque ele ainda não teve muita confirmação daquele trauma que ele teve, ou daquela programação errada que ele teve. Ele não ficou fazendo esse caminho que eu falei, que cria aquele vulco, assim, né? Ele não tem essa confirmação. Então, ele já vira a chave antes. Então, daí a importância de fazer esse trabalho com jovens, com crianças. Sim. A criança, por exemplo, como o Walter falou, de 0 a 7 anos é uma esponja. Se a criança vai mostrar para uma criança pequenininha, né? 4 aninhos, 5 aninhos, um desenho para os pais, para um adulto, e o adulto elogia, que ótimo. Agora, se o adulto, nossa, que rabisco é esse? O que você fez aí? Então, a criança já fica tristinha, guarda o desenho e tal. Aí um belo dia ela vai para a escola, vai apresentar um trabalho, os colegas riem. Ela se encolhe novamente. Então ela vai confirmando. O que eu faço é ridículo, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade. Eu sou um fracassado. Eu sou um fracassado. E aí vai. Aí mais para frente outro, né, faz uma piada. E aí vai confirmando aquilo. Então quanto antes, igual essa questão do jovem, né, que fica muito... sugestionado, né? Assim, quando está adolescente, né, ele quer fazer parte de um grupo, ele não quer fazer parte daquele grupo ali, da idade dele e tudo. E às vezes faz coisas para ser aceito. Sim. E às vezes ele precisa sentir essa aceitação, primeiro, dele com ele mesmo. Porque, como eu falei, às vezes a própria pessoa vai se encolhendo e acha que não é isso, não é aquilo, não é... tem que ser bonzinho, tem que falar sim para tudo, porque para ser aceito. Então, esse trabalho preventivo é muito Sim. bom. E se puder, antes ainda de chegar nos filhos, chegar nos pais, nossa... Porque é da autoridade dos pais, né? Sim. O que os pais falam. Muitos casos de suicídio, não são todos, é por um simples detalhe. O filho tira 9,9, aí o pai, podia ser um 10, né? Quer dizer, nada tá bom. Sim. Quando ele Nunca é o cresce, suficiente. quer a perfeição e a perfeição não existe. Sim. Aí ele fica frustrado e quer se matar, quer usar droga, enfim, ele quer fazer uma coisa para destruí-lo. Sim. Porque ele não é bom o suficiente, nunca é. São situações que vão se tornando reforçadores negativos naquele comportamento desse indivíduo, né? É Inclusive, verdade. essa até é a pergunta que eu queria fazer. Muitas pessoas não sabem identificar os sinais do começo da dependência química. Quais são esses sinais, né, e os sintomas mais comuns e suas causas emocionais para essa pessoa? Então, eu diria o seguinte, os pais, principalmente hoje em dia, na minha opinião, o que eu vejo na prática, na terapia, os pais não devem ser amigos dos filhos. Porque os filhos têm que ser seus próprios amigos. O pai tem que ser pai. Ele tem que ter autoridade. Mas a autoridade, a liderança, ela não é forçada, ela não pode ser ditatorial. Ela tem que ser conquistada, né, dando atenção para a criança, conversando, para a criança ganhar confiança dos pais. E
E na maioria das vezes, a criança tem os sinais, o adolescente dá os sinais, mas o pai não percebe, o pai não vê o filho, ele não enxerga o filho, porque é só esporro, é só cobrança. E o adolescente, aquilo vai crescendo, até mesmo pela curiosidade. Né? Muitos usam para ter a experiência. Né? E eu, graças a Deus, não pude por causa da minha problema respiratório. Graças a Deus. Depois eu resolvi o problema respiratório através da constelação familiar e da hipnoterapia. Olha só. Porque o problema respiratório era uma questão na infância, com a mãe, tá? Ressignifiquei isso aqui. Quando terminou a terapia, nunca mais eu tive bronquite. E é assim que funciona. É muito simples. Então, quando o pai é amiguinho do filho, isso destrói a relação. Porque o filho não vai contar pro pai, porque ele é um igual. Entendeu? Ali ele não tem um pai, ele tem um amiguinho. Então o pai não vai poder resolver o problema dele. E às vezes o pai nem tem essa consciência. Mas o adolescente, normalmente entra no adolescente, essa questão, ele dá sinais, dá muitos sinais. Então os professores têm que perceber, os pais, os avós, os parentes têm que ir percebendo e dando uma educação, dando esclarecimento, dando exemplos, né? Tem muitos exemplos de pessoas que aparentemente estão bem de vida, né? Você olha, pô, eu queria ser igual aquele cara do Instagram, e por dentro ele tá todo estragado. Sim. Entendeu? Tá todo dilacerado. Sim. E às vezes com vício de jogo, Sim. com vício de bebida, e ninguém sabe disso, só ele. É uma dor muito grande. Sim. E por exemplo, o suicídio, o uso de drogas, de bebida, é um autossuicídio. É uma outra forma de suicídio. A pessoa vai morrendo aos poucos. Sim. Entendeu? E é isso, eu acho isso. Os sinais existem, mas eles são imperceptíveis. Mas os pais têm essa sabedoria para identificar. Agora, não é com bronca. Sim. É com autoridade. Com certeza. É importante lembrar, né, que existem as drogas lícitas, como o álcool e muitos medicamentos, né, como, por exemplo, os calmantes vendidos nas farmácias. Como vocês percebem essa influência no problema da dependência química no nosso país? Vai falar ou eu falo? Não pode falar. Então, existem as drogas legais e as ilegais. Em alguns países a maconha já está sendo aceita. Parece que na Holanda, né, em Amsterdã, está liberado. Então esse conceito de lícito ou ilícito depende muito do grupo social, né? E a cachaça, por exemplo, pelo que eu já vi, uma vez eu trabalhei na Barra da Tijuca, então a Barra da Tijuca estava sendo construída ainda, os prédios, aquelas casas e tal, então tinha muito operário, muito pedreiro, ajuda de pedreiro, e era comum, vou dizer comum mesmo, a pessoa ser presa, que eu trabalhava na época numa instituição, a pessoa ser presa, vai pro xadrez, de manhã quando ela acorda, ela não sabe por que está presa. Aí falam para ela, você meteu a faca no fulano. Não, fulano é meu amigo. Então, quer dizer, a cachaça ela é muito nociva, né? E é socialmente aceita, né? Em alguns lugares quem toma cachaça é o cara, né? E causa um mal muito grande.
da família. E um outro tipo de droga que eu acho, que não é o álcool, nem a cocaína, nem o haxixe, é as apostas. Vocês já repararam que você está assistindo um futebol e do lado tem a Bet, a propaganda da Bet? Sim. Isso está destruindo famílias, as pessoas. É um vício. Exato. Como o outro qualquer, como a cachaça, como o outro. É só a natureza que é diferente. Mas está destruindo muitas vidas e a sociedade está aceitando isso como normal. Exatamente. Então aparece o jogador, a celebridade, né, bem vestido, cheio de uma casa bonita, cheio de mulheres e tal, não sei o quê, e a pessoa acha que vai ter aquela vida. Então ela vai e aposta o pouco que ela tem, a probabilidade dela ganhar é mínima, e perde tudo. Sim. Né? Eu conheço o caso de uma pessoa que perdeu uma escola. Era uma escola famosa no Rio e ele perdeu por causa de jogo. Caramba. Quer dizer, deixou pessoas desempregadas, não pagou fundo de garantia, não pagou nada, deu um prejuízo danado, e para ele também, que destruiu a vida dele. Entendeu? Então a gente tem que ter, são os sinais que aparecem, mas nem todos vão cair, por exemplo, nem todos vão ser viciados em droga ou em bebida, porque algumas pessoas têm um discernimento. Isso aí não serve para mim, igual a droga, né? Não, isso aí não serve para mim. O jogo também, ele tem a livre escolha de não jogar, mas alguns jogam, alguns bebem, né? E por quê? Aí a gente entra novamente na infância. Sim. Alguma coisa aconteceu lá para que isso acontecesse aqui. Então, isso que acontece aqui, a pessoa não consegue se firmar no emprego, não tem um bom salário, é só o resultado, é só o sintoma. É o que aparece. É a ponta do iceberg. Agora, o que está lá no fundo? É aqui que a gente vai tratar. É aqui, nossa especialidade é aqui. Entendi. E para qualquer questão, praticamente todos os problemas que nós temos, a não ser o problema físico, né? Perder o braço é físico, mas a maioria das questões são emocionais, elas têm origens emocionais. Sim. Agora fazendo uma conexão, né, sobre os assuntos, como a hipnoterapia pode ser utilizada, né, como um suporte no enfrentamento da dependência química no olhar de vocês? Como suporte, trabalhando essa questão do emocional desse dependente. No caso, ou na prevenção, ou dando suporte para que ele consiga sair dessa dependência. Sabe? Certo. E suporte trabalhando o emocional dele, as programações. E quais resultados vocês conseguem destacar aqui pra gente de pessoas que vocês tiveram a oportunidade de tratar e eles te deram esse retorno de melhora, de resultado mesmo? Ela tem um resultado muito específico de cigarro. Tem um de cigarro que a pessoa fez a sessão, né? Tem a conversa anteriormente, eu explico como que funciona, a pessoa me conta, né, alguns detalhes sobre como que é, e estava com esse vício do cigarro. E era tanto que à noite essa pessoa acordava 4 vezes à noite para fumar. Nossa Senhora. Ela acordava e tinha que fumar. E fiz uma sessão. Após uma sessão, aí esperei um tempo, porque a gente espera uns 30 dias para fazer a segunda sessão. E essa pessoa me relatou que à noite ela já não fumava mais, ela não acordava mais para fumar. Nossa. Então... E essa reprogramação lá no subconsciente, nos traumas de infância que ela teve. E aí ela ficou de marcar falei, vamos fazer para trabalhar mais, né? Passou esses 30 dias, então agora você marca comigo novamente uma outra sessão, que isso vai melhorar ainda mais. Sim. Sabe? É muita assim, ansiedade, um cigarro atrás do outro. Então eu tô aguardando essa pessoa para... Nossa, que bacana. A pessoa tem que vai querer, depender dela, Sim. né? Agora eu falei com ela, eu já tô, né, disponível, você já pode marcar uma. Mas isso já é um baita resultado, né? Sim, Porque sim. a gente sabe que o vício no cigarro é um vício muito
puxado, vamos dizer, né? E uma forte. pessoa muito forte, exatamente. Então, uma pessoa só com a hipnoterapia, perdão, já ter esse avanço da noite, por que não começar a ter o avanço do dia também, até cessar o uso, né? Sim. Mas- E geralmente para o vício tem que ter um pouco mais de sessões pro vício. Sim. De tão enraigado que Forte já que é, está, né? né? Sim. Forte Sim. que é. Lá em São Paulo, né? No Rio deve ter também. Tem muitas médicos viciados em crack, né? Eles estão jogados lá igual os outros. Sim. E porque é o que eu falei antes. Ser saudável todo mundo quer. Só que, por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, já ouvi muitos casos, a partir de amanhã eu não fumo mais. E realmente funciona. Sim. Ela nunca mais fuma. Mas isso é raro. Sim. A maioria das pessoas precisa de uma motivação a mais. Processo, né? E as pessoas, teoricamente, a gente divide coloca elementos doutrinariamente, elementos do subconsciente e do consciente. A força de vontade. A força de vontade, ela ajuda muita gente. Sim. Mas a força de vontade não ajuda todo mundo. Porque ela é como se fosse uma bateria, ela vai acabando. Por isso que determinadas pessoas, tem até livros sobre isso, elas procuram fazer todas as tarefas difíceis de manhã. Acordou, a força de energia está forte. Sim. Porque vai anoitecendo, vai minguando a força de vontade. Entendeu? Então, para essas questões que a hipnoterapia e outras terapias também tratam, muita gente pensa que a força de vontade vai resolver. E não resolve. Porque ela está no consciente. Porque está aqui nesse nível. Eu quero ser rico, eu quero ser saudável, eu quero ter um bom relacionamento. Pode ter. Mas Vamos tem uma descartar isso. âncora lá. Tem âncoras, tem gatilhos que precisam ser vistos aqui. Sim. Aí é que entra a hipnoterapia. Entendeu? E eu já vi muita gente. Segunda-feira eu começo a malhar. Malhar. Essa Chega- clássica, né? segunda. Chega a terça, já desiste. Sim. Não foi na segunda, aí ela também deixa de ir na terça, na quarta, na quinta. Vou esperar outra segunda. Eu vou esperar o mês que vem para começar. Agora eu vou esperar o ano, né? É a força de agora, vontade. essa altura de campeonato. É a força de vontade que vai minguando. Sim. Então a força de vontade é importante, mas ela precisa de um reforço. Sim. E esse reforço é através da reprogramação, em que a pessoa ela realmente se motiva, se compromete com o resultado. Outra coisa interessante que eu queria abordar aqui é o seguinte: a gente conhece o passado, ok? Todo mundo conhece o passado, nosso passado, todo mundo tem o seu passado. O presente a gente vive, estamos aqui. Na hipnoterapia, a gente coloca a pessoa no futuro. Mentalmente. Ela se vê Sim. no futuro. E ela vê os resultados. Caramba, eu vou ter 3 filhos. É impressionante. E quando termina o tratamento, ela tá com aquele futuro dentro dela. Sim. No presente. Ela joga o futuro traz o futuro pro presente, e essa é a nova vida dela. Aí metas, tudo para alcançar aquele futuro. Como Sim. que ela vai estar emocionalmente. Sim. Sabe? Ela já quer aquilo. E é lá, ela já muito sentiu. legal essa visão de Bacana futuro. demais. É Assim, muito bom. o futuro não existe, só existe o presente. Não, existe o futuro, sim. Sim. Você Ele vê o tá seu sendo futuro. construído hoje. Exatamente. E você terminou os estudos? Terminei. Às vezes ela tá até indecisa, né? Agora, né? E aí, os estudos? Não, terminei. Agora eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E ela se projeta no futuro, e é uma coisa maravilhosa de se ouvir. Excelente. Bom demais, né? Muito interessante. Nossa senhora. Ivete e Walter, qual seria a mensagem que vocês deixariam para quem está lutando contra a dependência química ou para as famílias que enfrentam essa realidade? Recentemente, parece que eu falo mais que ela, mas não é não, tá? É impressão. Recentemente eu escutei um negócio interessante. A pessoa, uma profissional falou assim:
Se eu soubesse que a terapia de hipnoterapia resolveria os meus problemas, eu venderia o meu carro para fazer tratamento. A gente diz o seguinte, não precisa vender o carro, não é tão caro assim, mas é importante a pessoa olhar para esse investimento no seu futuro, na sua vida. Sim. Porque senão, daqui a 10 anos, a pessoa vai ter as mesmas reclamações. Por quê? Porque não agiu, não tomou uma atitude, entendeu? Porque, por exemplo, como eu já repeti umas 4 vezes, querer todo mundo quer, mas querer com sangue nos olhos, querer com compromisso, pouca gente quer sair da zona de conforto. Ela prefere ficar, não, deixa aqui, tal, tá bom. As que se comprometem com o seu futuro, elas crescem, mas elas vão crescer se elas tomarem uma atitude de fazer um curso, de fazer o tratamento, de consultar o dentista. Eu conheço gente que não vai a dentista de jeito nenhum, não toma injeção, entendeu? Não vai ao médico de próstata, não vai. Por quê? Porque ela não toma atitude. Ela fica na zona de conforto. E é isso que no nosso tratamento é isso. Olha, o seu futuro vai ser no que você vai agir, no seu compromisso hoje. Então, vamos lá. Aí não precisa vender o carro, não. Mas se tiver uma disponibilidade financeira, se trate, porque graças a Deus, hoje em dia nós temos as terapias. Sim. Muita gente morreu, sofreu 50 anos atrás porque não tinha tratamento. Não tinha uma terapia, ninguém conversava, ninguém esclarecia. E morreu sofrendo. Morreu com crenças, né? Morreu com estereótipos, acreditando que aquilo ali era verdade. E não, é como se fosse uma moeda, né? Ela tem 2 lados, um prisma, tem vários. Então você escolhe o que você quer. A pessoa tratada, ela escolhe o que ela quer da vida. Então, a partir dali, ela toma atitudes que ela nunca tomou antes. E é isso, ela ganha coragem. Ah, mas eu tenho medo. A coragem cura o medo. Faz apesar do medo, que vai dar certo. Pula do paraquedas, que o paraquedas vai abrir. Entendeu? E outra coisa, muitos empresários pecam por isso. Ah, meu negócio não vai dar certo e tal e tal. A gente aprende o seguinte: troca o pneu com o carro andando. Vai ser possível isso sim. Então começa hoje, agora, que vai dar certo. É isso que a gente faz na pessoa, a gente faz ela acreditar nela mesma. E como ela falou, ela conversa com um adolescente que é maltratado, que é espancado em casa, ouve uma pessoa de besteira, você é incompetente, você é burro e tal, e ela vai, com uma simples conversa, diz a essa criança, esse adolescente: olha, na sua essência você é bom, você é forte, você é saudável, né? E ela tem autoridade professora, ela vai e modifica o pensamento da pessoa, modifica o nível mental de sucesso da pessoa, eleva. Sim. Com uma simples conversa. E se essa conversa não resolver, terapia. Excelente. Tinha um aluno meu que ele sofria bullying e ele ficava muito chateado, muito triste. E ele tinha vindo de outro estado, ele era lá da Paraíba. Então ele recebia muito bullying e eu conversava com a turma, falava com os alunos que estavam fazendo bullying com ele e tal, não estava adiantando. E eu, com esse conhecimento que eu comecei a ter, eu falei, vou chamar ele para conversar com ele. E aí eu fui conversar com ele, longe, né, de todo mundo e tal, da turma. E elogiei, fiz elogios para ele. Falei a questão, como eu falei aqui, né, dele ter tido a oportunidade de ter a vida dele, né, que ele era amado, como eu falei aquela hora aqui. Falei para ele isso, né, que ele era muito amado por Deus.
e que ele tinha muito valor e que não existia ninguém igual a ele e que ninguém é igual a ninguém. Cada um é de um jeito, cada um tem a sua individualidade. E elogiei ele, né, e falei que eu estava ali com ele, que eu estava vendo ele, estava vendo a dor dele, e para ele se sentir bem com ele mesmo, porque ele era muito especial. Gente, o menino começou a chorar, assim, ele chorou, assim, ele ficou tão emocionado, mas tão emocionado, e ele se fortaleceu. Acabou aquele negócio acho que começaram, se fizeram, ele não deu importância mais. Ele se sentiu maior de fato, né? E aí foram parando com aquilo, de ficar com ele. Então, a mensagem que eu quero deixar, né, para os pais, para as famílias que estão vivendo isso, não desistam dos filhos de vocês. Porque muitas vezes os pais têm um poder muito grande, como eu falei, né? Ele falou aqui também, que é essa autoridade sobre os filhos. Os filhos acreditam muito neles, os filhos têm um grande amor por eles. Não desistir dos filhos, não falar para primeira coisa, não falar para criança, que eu já começo lá desde pequenininho, para criança, para adolescente, eu não te aguento mais, eu desisto de você. Não desistam dos filhos de vocês e segurem na mão dele, deem muito amor para ele, supram, né? Procurem suprir esse amor, busquem ajuda, porque tem jeito. Agora, se não tiver essa consciência, pode piorar, porque aquela droga não vai satisfazer mais, vai passar para outra mais forte, que passa para outra mais forte. Então, a pessoa vai se autodestruindo. E, em essência, todos nós somos bons, né? Todos nós temos, né, uma luz interna, que essa luz precisa brilhar. E essa pessoa que está nessa situação, ela tem. E, geralmente, são pessoas sensíveis, tá? Muito sensíveis, né? Que às vezes se entregam às drogas. São pessoas assim que têm uma essência incrível e essa luz dessa pessoa está sendo apagada. Verdade. Tem mãe que diz pro filho nos seus momentos de crise, né? Você não deveria nem ter nascido. Tem mãe que fala isso. E infelizmente. O efeito. Ela fala isso na hora de uma raiva, mas essa criança vai sempre absorver. Agora, um detalhe que talvez você não conheça, ele como médico. Durante toda a existência da humanidade, a hipnose ela foi usada para cirurgias, porque antigamente não tinha anestesia. Sim. Então era a hipnose que resolvia. E a pessoa acreditava que estava em situação de hipnose, tem que acreditar, e a cirurgia era feita. Entendeu? Hoje em dia, né, com o avanço da medicina, ninguém mais usa a hipnose para isso. Mas no consultório dentário, alguns usam ainda, né, porque tem pavor da injeção. Pavor da anestesia. E também para tatuagem. Olha só. A pessoa não sente nenhuma dor. Bacana demais. Muito interessante. É impressionante. Ivete, Walter, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Foi uma conversa muito profunda, né? Foi bastante esclarecedora e muito humana também. Obrigado pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço. É muito bom, né, poder estar dando essa contribuição para que mais pessoas conheçam esse funcionamento da mente, né? Sem dúvida. E às vezes a pessoa sofre, tem um problema, mas nem sabe que tem um problema e muito menos que tem solução. Nosso trabalho é isso, é divulgar o tratamento, que existe solução sim. E é rápida, é econômica, é questão de horas e funciona. No nosso curso tinha muitos psiquiatras do nosso lado fazendo o curso e levaram realmente para suas profissões. Alguns até escreveram livros de como a hipnoterapia resolveu o problema pessoal deles. E tem um psiquiatra na Barra da Tijuca, milionário, mas
teve que se submeter ao tratamento, indicado por amigos, e hoje ele está super feliz. E a pessoa saber que tem uma chance de resolver aquilo faz muita diferença. A gente não sabe, acho que existem ferramentas, e são ferramentas simples. Sim. Com Entendeu? certeza. Isso é verdade. E a você que nos ouviu, não esqueça de compartilhar esse episódio. Informações salvam vidas. Até o próximo Circuito pela Vida. Pela Vida.